Uma frase que diz o seguinte, acredito que todo mundo já ouviu: os fins justificam os meios. Essa frase ela foi associada a Maquiavel, nas ideias ditas em seu livro O Príncipe, e basicamente eu acredito que o autor ele quis dizer o seguinte, que os meios, as formas, ganhos, perdas e custos para se alcançar algo só seriam válidas e justificáveis se os fins, se os objetivos fossem alcançados. Ou seja, para, para se alcançar o que se quer, qualquer caminho é válido. Mas será que na nossa vida cristã também é assim? Será que isso funciona? Então, na carta de Paulo a Timóteo, é um bom exemplo para nos mostrar que talvez isso não funcione. Quando Paulo ele escreve a carta a Timóteo, ele está preso e possivelmente bem perto de sua morte. E ele envia uma carta a Timóteo e a carta basicamente é uma carta de incentivo. Ele incentiva Timóteo a permanecer firme na fé, na palavra, na doutrina. Mas o que é mais interessante é que Paulo ele se refere à sua morte de uma forma muito despreocupada. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz: Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci na fé. Uma coisa bem clara nessa passagem é que Paulo ele não está preocupado com a sua morte. Ele não tem medo do que irá acontecer com ele, porque ele sabe também o que vai acontecer após a sua morte, o que o aguarda após a sua morte. Mas ele demonstra gratidão em ter terminado a corrida e ter permanecido na fé. Um pouco antes de dizer isso, de dizer esse versículo, Paulo ele diz a Timóteo assim: Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. 2 Timóteo 4:5. Então, Paulo é bem claro com Timóteo também aqui, pedindo a ele que se mantesse firme na vida, se mantesse firme na fé e que honre a Deus, sirva a Deus, mas é aqui, nessa terra e é agora. Então essa verdade deixada por Paulo a Timóteo, ela é a mesma para nós hoje. Porque os fins, eles não justificam os meios, porque o nosso fim, ele já foi justificado e foi justificado por alguém muito maior, por um preço que não poderíamos pagar. Então hoje nós só temos que viver os meios, porque os fins eles já foram justificados e os fins já nos são certos. Então eu vi a seguinte frase que resume bem isso, que é assim: a santificação é a justificação posta em prática. Então nós fomos justificados por Cristo e em Cristo. E agora só nos resta viver o processo de santificação, de cada dia sermos mais parecidos com Ele, mas esse é um processo que podemos viver só aqui na Terra e viver agora. Então, que nós iremos para o céu, isso já é uma verdade, né? É uma verdade que foi deixada e que nos é assegurada pelo aquele que é a verdade. Mas como você tem vivido o durante? Como eu tenho vivido os meios, né? Temos posto em prática a nossa santificação? Temos posto em prática a nossa justificação? Será que a gente tem vivido de fato o processo de santificação, de sermos cada vez mais parecidos com Ele? Então, Paulo, antes de falar sobre a sua morte, no capítulo 2, versículo 15, ele diz: Esforça-se sempre para receber a aprovação do Deus a que você serve. Então, que a gente possa nos esforçar para receber a aprovação daquele a quem nós servimos. Então, não porque a gente está preocupado com o fim, porque o fim ele já foi justificado por Cristo, ou ficar pensando que essas coisas nos trarão a salvação, mas justamente porque sabemos que nós já fomos justificados por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, e qualquer coisa que fazemos por Ele é como uma forma de gratidão. Então, nessa vida, o mais importante é o durante. A caminhada cristã, ela é aqui e ela é agora. Então, que a gente possa viver uma vida digna
que nos escolheu, que nos chamou, para que possamos receber a sua aprovação quando o encontrarmos. É isso.